competente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu é quem faço o programa, o Sérgio está viajando, não pode estar nem conosco. Então, quem vai apresentar sou eu. Senhores, a nossa entrevista de hoje é com um médico especialista em tráfego, em medicina de tráfego e medicina do trabalho. Ele é pós-graduado em gastroenterologia e MBA em gestão de transportes e passageiros. Foi o primeiro a montar um escritório médico à beira de uma estrada e para exatamente levar atendimento e segurança viária aos caminhoneiros. É autor de vários artigos sobre saúde e segurança veicular e temos a honra aqui de receber o Dr. Lambros Katsones, mais conhecido como Dr. Rodovia. Boa tarde a todos. Como vai? Prazer, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vindo. Eu acredito que todos aqui vão usufruir da sua presença e muito. O senhor, conta pra gente como é que surgiu essa paixão pelo transporte rodoviário? Bem, desde a minha infância eu viajava muito no eixo São Paulo-Rio, pela aviação Cometa S.A., e acabou tornando um hobby a história da empresa, a evolução dela, e principalmente também pelo seriado O Vigilante Rodoviário, que era personificado por um grande amigo, Carlos Miranda. Inclusive o senhor é fundador do fã-clube do Vigilante Rodoviário. Exato. Pouquinho depois da metade dos anos 90, nós fundamos o fã-clube Vigilante Rodoviário e colaboramos na divulgação e resgate da memória. Que interessante. Quais as influências que o seriado Vigilante teve no senhor, então? Bem, o Vigilante ele acabou sendo assim, muito altruísta, era politicamente correto, era um bom moço naquela época e acabou norteando o meu perfil. O senhor, então, usufrui até hoje desses pontos positivos que o Vigilante veio trazendo, o senhor trouxe junto. Veio na sua formação. Com certeza. Que legal. Você, Cássio, deve estar... Retirou alguma coisa dele também? Ou já que tinha o pai em casa, não... O Cássio está na nossa plateia, é o filho do Vigilante Rodoviário. Prazer, uma boa noite a todos. Na verdade, o Lambros ele é uma pessoa, antes de tudo, íntegra, correta e um profissional extremado. Então a gente sempre tira esse lado positivo dele de ser um ótimo profissional, principalmente. Ele pegou o exemplo do seu pai e melhorou, aperfeiçoou, transformou-se no Dr. Lambros, que agora presta um serviço gratuito, né? Foi. Hoje não existe mais esse trabalho. O trabalho foi feito na primeira metade dos anos 90, era na rodovia Presidente Dutra, logo depois da antiga Ponte dos Arcos, que ela foi demolida, ficava em Floriano, subdistrito de Barra Mansa. Poxa. Terminou por quê? Na realidade, a ideia foi um objetivo. Eu fui colunista de uma grande revista de transporte durante cerca de 10 anos e eu comecei a receber muita correspondência de caminhoneiros, carreteiros, alegando a dificuldade de terem acesso ao médico. Nesse período eu mudei do Rio de Janeiro para Resende e eu tinha um tempo disponível e esse contato com o pessoal, também por radiotransmissor no carro, eu tive a ideia de montar. Procurei um primeiro posto de maior movimento na Dutra. O pessoal tinha uma conotação política, não era meu objetivo. Procurei o segundo, eles cederam o espaço, ficou muito bacana. Só que sem patrocínio e bancando tudo, depois de um ano a gente encerrou o trabalho. A gente tem umas imagens também que o Dr. Lambros cedeu para nós. Será que pode passar agora, produção?
esse primeiro foi o primeiro consultório? Sim, esse daí era um banner que na época não existia concessão, era o DNR, e nós não podíamos colocar nenhuma outra chamada na rodovia. Então tinha apenas um banner na entrada do posto. Nossa. A próxima, por favor. Aí um detalhe. Aí eu fiquei conhecido como Dr. Rodovia. Hoje minha marca é registrada no NPI já há quase 20 anos. Você continua, se pedirem, você faria novamente? Continuaria a fazer isso? Hoje teria que ter uma retaguarda, uma infraestrutura mais elaborada. Porque aí eu tinha um consultório muito bem montado, eu tinha tudo, até para pequenos procedimentos Ali é o cirúrgicos. senhor atendendo. E eu atendendo, o colega que está ali era o meu melhor amigo, faleceu num acidente. E nessa época eu era o único especialista em medicina de tráfego de todo o estado do Rio de Janeiro. Nossa. Essa época era quando, mais ou menos? Foi o período de 94, 95. Mas eu já era conhecido desde 93. Aquelas associações de medicina de medicina de trânsito, não existiam então naquela época? Na realidade, a especialidade de medicina de tráfego ela foi reconhecida no Brasil em 1994. E teve um congresso internacional, foi o 13º Congresso Internacional de Acidentes em Medicina de Tráfego, e eu prestei a prova e me tornei o primeiro especialista em medicina de tráfego do Rio de Janeiro e o único durante 4 anos. O seu esteto era com um pneuzinho? Esse daí, na realidade, é a adesivagem da carreta. Já foi um trabalho feito depois, isso já em 2003. Pela Goodyear? Isso, foi uma parceria da revista que eu escrevia com a fabricante de pneus. E o consultório, o Goodyear tinha as instalações já dentro do caminhão? O senhor tinha o motorista ou o senhor é que... Ali, naquela parte que mostrou, era o consultório. Uhum. Aquela parte de baixo era toda frigorífica, material de primeiríssima linha. Então nós ficávamos 2, 3 dias num determinado posto de rodovia, depois migrávamos para outro. E a carreta, nesse trabalho, ela percorreu a região sudeste e sul. Eu fiz o atendimento entre São Paulo e Rio, e nas demais cidades eu não pude, em função do trabalho. Na época eu era médico da aviação Cometa. Aí era a sala de espera? Aí a sala de espera dentro da carreta. Pô, que legal. Tá bem montadinho essa carreta. Naquela época já tínhamos data show, tínhamos tudo. Ah, já? Poxa, a coisa tava bem apurada, então. Aí seria a sala de aula. Aí era... Aí já com o laptop com data show, onde eles faziam apresentações sobre técnicas de pneus, instruções para os motoristas, para os caminhoneiros. Uhum. Quer dizer, só tinha sala de aula também. Na realidade, quem utilizava a sala de aula era um dos patrocinadores da carreta. Da carreta. Existe mais alguma produção? Próxima, por favor. Essa foto foi tirada durante um atendimento. Próxima. Aí já foi o segundo trabalho onde a carreta recebeu uma nova adesivagem. Isso foi em 2008. Eu fiquei 15 dias dentro das usinas de álcool, usinas de cana, e onde nós atendíamos aí já não os caminhoneiros de fora, mas sim a população das próprias usinas. Sucroalgodoeiros. Isso. E o Dodge? Foi outra paixão. Os automóveis da Chrysler da década de 60 e 70. Esse em especial, o primeiro que passou, o Dodge Charger RT, 72, na minha opinião, um dos mais bonitos. Esse é um dos meus carros, o Dodge Polara 78, meu primeiro automóvel, hoje com mais de 500 mil de quilômetros. Nossa! E no final dos anos 90, eu e um grupo de amigos fundamos o Chrysler Clube do Brasil e fazemos eventos, e hoje participamos também do almoço dos veteranos da Chrysler, que foram os ex-funcionários da Chrysler. Até hoje o senhor se encontra? Sim, 2 vezes ao ano. E esse foi eu também fundei o fã-clube da Aviação Cometa, e essa viagem aconteceu em 2004. Esse foi o último flecha azul fabricado pela CMA, e nós fizemos um passeio de São Paulo até Itatiaia, uma parada em Roseira,
depois retornamos. Aquele era o logotipo do clube, Esse é o Chrysler logotipo Clube. do nosso clube. Tem mais algum? Esse daí é o ônibus mais fantástico que já existiu. PD 4104, americano. Por que Ele rodou na fantástico? linha São Paulo-Rio de 1954 até 73. Ele 54 naquela época... a 73? Isso, 20 Caramba! anos. Já tinha suspensão ar, dianteira e traseira, vidro Ray-Ban, calefação, ar-condicionado, tudo que vocês imaginarem que tem hoje, ele já tinha. Ele era uma inovação na época. Com certeza. E até hoje coloca muito carro no bolso. E esse é o Cinco carro Chambord do nosso querido vigilante rodoviário. Aham. Esse carro eu me lembro até hoje. Meus pais tinham uma televisão PB e eu lembro de ter visto uns 4 ou 5 episódios do Vigilante Rodoviário. Aqui nós temos um outro link, porque a Simca foi comprada pela Chrysler. Aí é que começou a paixão pela Chrysler, por causa do vigilante rodoviário. Por causa do também. Vigilante Rodoviário, você começou. E aí o encontro do Aí foi Vigilante um Rodoviário encontro que com o nós senhor. tivemos no Pacaembu. Dia do aniversário dele, com certeza. Poxa. Legal, obrigado, produção. O Glaucio, você tem alguma coisa a dizer? Temos já duas perguntas de internauta aqui. O Flá 273 pergunta qual foi o caso mais interessante que aconteceu com o Dr. Lambert? Em termos de rodovia, no dia de inauguração do posto, nós atendemos um carreteiro que chegou embriagado, tinha problema neurológico, suspendeu a medicação por conta, sem orientação médica, recusou atendimento. Ele alegou que tomava em média 2 litros de bebida alcoólica por dia e seguiu viagem. Tem uma outra pergunta do paulistano, perguntando o que você acha dos caminhoneiros que dirigem sob efeito de drogas. Nós temos que levar em conta que não são só os caminhoneiros, os motoristas de ônibus rodoviário também. O que acontece é que muitas empresas exigem uma sobrecarga de trabalho desumana. Tem muitos motoristas dirigindo 18, 20 horas por dia, todos os dias. E esse pessoal, obviamente, que não aguenta essa carga horária, acaba fazendo uso dos rebites ou arrebites. As duas formas estão corretas. Que nada mais são do que anorexígenos, conjunto dos efeitos colaterais e a insônia. Tem alguma forma de você retirar essa cobrança da empresa? Existe algum jeito de anular essa cobrança da empresa? Eu vou acabar fazendo uma analogia com a aviação cometa da gestão de Tito Macioli, onde lá tudo funcionava maravilhosamente bem. Lá um motorista dirigia no máximo 8 horas por dia. Se houvesse algum acidente que atrasasse a viagem, no dia seguinte ele não dirigia, ele voltava como passageiro ou permanecia em casa. Hoje em dia não, a ganância pelo lucro a qualquer custo é um dos principais fatores causadores de acidentes. No passado era um pouco diferente, ou muito diferente. O lucro era uma consequência da excelência dos serviços prestados, e hoje não. Hoje, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, quem sabe a multa, não só para o condutor, mas também para a empresa, possa ser interessante. E houve uma desvalorização muito grande do motorista em si. Na década de 60 e 70, ser motorista da aviação cometa era o máximo que o motorista podia atingir em termos de carreira. Eles chegavam a ter um salário de 10 salários mínimos. Hoje, o salário de motorista gira em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. Então é muita responsabilidade para pouco valor agregado em termos financeiros. Com isso, houve uma redução de pessoas interessadas em trabalhar como motorista. Nós tivemos uma perda muito grande de mão de obra especializada e começaram a aliviar, facilitar a ascensão dessas pessoas, porque aquelas pessoas estão se submetendo a trabalhar debaixo de uma grande carga horária com baixa remuneração. No passado, os motoristas da Cometa eram tidos como verdadeiros comandantes. Hoje, tem empresário de aviação que fala que comandante de avião é motorista de avião. Inversão de valores. Totalmente. Começou a ficar em prol
do bolso mais cheio, você então até minimiza a importância do condutor e acaba desvirtuando todas as condutas de trânsito e transporte. É uma coisa um pouco incoerente, né? Uma empresa investe muito dinheiro num veículo moderno, com ar-condicionado, geladeira, etc. e tal, mas não investe no homem. E é o responsável pela condução daquele veículo e das 46 vidas em média que estão a bordo. Pô, nem sequer em treinamento, né? Parece que nem o treinamento é bem dado atualmente. Hoje em dia é um treinamento acelerado. Tá bom. Que triste. Pode melhorar. Basta querer. Pode, basta ter vergonha na cara. Está tendo agora uma legislação mais pesada em cima das companhias aéreas. Deveria começar a ter uma legislação, principalmente sobre a parte trabalhista, nas companhias rodoviárias, né? Para evitar esse tipo de coisa que vem acontecendo. Que é um risco para todos, para toda a população. O risco só se torna, de fato, punível a hora que você tem um acidente. Eu acho que se você começar a multar, não só o condutor, mas também a empresa de transporte, é possível que comece a ter uma solução um pouco melhor. Porque se eles só multam o condutor, eles não multam a empresa. Então a empresa, na verdade, ela está curtindo uma boa fase, não? Ela não tem problema com nada, a não ser que o... Fala, Chamas. Eu queria aproveitar e colocar, desde a época que o Brasil começou, na década de 50, a entrar... Alberto Chamas, prazer, né? Estar aqui, ser educado, e me apresentar, da Rádio Trianon. Temos um programa lá domingo de manhã de esportes. E o que eu vejo desde a década de 50, quando o Brasil começou a trabalhar fortemente o desenvolvimento técnico da indústria automobilística, né? Muito pouco se pensou na prática no gigantismo que é o Brasil em desenvolver não só paralelo à indústria do transporte coletivo de carga e de seres humanos, mas se tenta fazer como vocês estão falando. O quê? Agredir a questão de ganhar dinheiro, uma busca incessante da grana, seja ela em multas, seja ela em tentar desenvolver com que todo mundo vá andar na rua, andar nas estradas e não pensando exatamente na qualidade de vida de quem vai e de quem chega. Eu queria saber do doutor se haveria uma possibilidade de a gente desenvolver uma campanha, como eu sei que morei fora do Brasil, uma época, e lá era muito engraçado, você pega um jovem que começa a tirar carta, né? Então o cidadão tirou carta. Pelo período de 1 ano, o automóvel que ele dirige tem um adesivo comunicando para a população que aquele rapaz, por 1 ano, aquele cidadão, ele tem que ser, vamos dizer assim, amaciado pelas pessoas. Você vê um carro na frente, respeita o camarada lá que ele está aprendendo a dirigir. Se nós tivéssemos uma placa obrigatória, uma empresa de transporte de carga ou de seres humanos como a Cometa e outras, levou uma infração, ser obrigado a ter no caminhão e no ônibus uma placa. Esta empresa foi multada por excesso de velocidade ou porque não cumpriu a lei. Obrigado a colocar ali. Então, na hora que eu vou comprar uma passagem interestadual, intermunicipal, na Cometa, na Itapemirim ou qualquer outra companhia, está lá uma placa avisando a comunidade que aquela empresa foi autuada. Você quer viajar nela ou não, o problema é seu. A partir desse momento, a cobrança da comunidade, do Ministério Público com a população, eu acredito que começa a mudar. Porque basta uma multa, não muda nada. Você multa no Brasil todas as empresas que poluem, a empresa, eu sou multado no trânsito, daí eu guardo aquela multa e não muda nada. Eu pago, muitas vezes não paga, recorre, e aquilo continua mesmo. Eu queria saber se essa forma de chamar a atenção, botar na internet e tal, divulgar os infratores, poderia ser uma forma de alterar o perfil do empresário em relação aos cuidados que devem ter na hora de se tratar com o bem maior que a vida. Eu acredito que a divulgação na mídia seja muito positiva, mas não acredito que seja possível, como o senhor falou primeiro, de adesivar no carro. Seria uma propaganda negativa para a empresa, certamente ninguém faria. Mas aí é estrutura de lei, né? Então não faça isso, né? Evite a... Agora a divulgação talvez na mídia fosse interessante. Eu vejo, e outra coisa que eu tenho uma ideia, já tentei fazer uma campanha, não pegou, porque o governo fala, beber faz mal, e faz mesmo, né? Então autua-se bares, é proibido menor, campanhas violentas na mídia,
de uso menor do álcool, do consumo do álcool. Faz mal fumar. Não pode fumar em local fechado. Se eu acender um cigarro aqui, eu vou ser linchado. Num lugar público, algumas localidades é proibido. E aí eu pergunto para você que está nos acompanhando, e pergunto para o doutor, e pergunto para vocês. É proibido andar armado? É proibido. Não pode, vai preso. É proibido passar de 120 por hora numa estrada? É proibido. A pergunta que eu faço para a presidenta Dilma, para o ministro dos Transportes, para o Ministério Público: por que o Estado brasileiro permite e autoriza um veículo sair de fábrica com a velocidade a 200? Isso é proibido. Não é permitido por lei andar com carro até 200. E o carro está na mão. Ah, mas o senhor não faça isso, por favor. É a mesma coisa você chegar na casa das pessoas, entregar uma arma para cada um e falar: olha, não usa porque mata. Tá? Não usa. Por que o governo não entra forte proibindo com que os carros... Ah, mas vai mudar, desestabilizar. Problema da empresa, ela que se adequa a isso. Eu queria saber a sua opinião. Limitação de velocidade já existe em muitos veículos, só que essa limitação é acima do que é permitido por lei, até porque em cada rodovia há um limite máximo que pode variar. Algumas 90, outras 100, 110, 120. Seria o máximo 120. Sim, agora existe o termos de segurança também, onde o veículo precisa de repente de uma aceleração maior para fazer uma ultrapassagem. Mas não até 200. Não até 200, mas de repente teria que permitir acima do limite máximo para que ele mas tivesse botar uma agilidade. um freio nessa questão. A gente pega aí grandes acidentes, né? Eu mesmo, outro dia, quase bati meu carro na Imigrantes, na Anchieta, perdão, porque um caminhão atrás de mim queria passar, eu já estava no meu limite de velocidade, e eu fui obrigado a andar numa velocidade maior, porque ele ia me matar, o cara ia passar em cima de mim, né? Então, quer dizer, se ele tivesse um controle de velocidade e eu, o meu, nós iríamos respeitar a vida das pessoas. E eu vejo o que acontece, cadê a assistência? Talvez esse cidadão estivesse também com a cabeça a 1000 por hora, ou com medicação, para tentar manter aquela loucura que ele é cobrado para poder desenvolver a sua profissão, ou até embriagado, né? E cadê a assistência do Estado para aquele rapaz, né? E outro dia eu estava conversando, quando o nosso nos convidou para estarmos aqui, eu conversando com o pessoal e pega a carteira de habilitação de um, de outro, e eu encontrei 3 amigos meus que o documento de habilitação é categoria, porque é por letra, né? É B, C, D e tal. Eu não lembro a letrinha que é, mas 3 dos meus amigos tinham a carteira com, que nós até fomos depois ali perto de onde nós estávamos tomando um café, tinha uma autoescola, perguntar: não, você pode dirigir veículos de transporte de carga até tal nível? O cara nunca entrou num transporte, num veículo de transporte de carga, não sabe como abre a porta de um veículo, mas ele está habilitado àquilo. Quantas pessoas devem ter, estão nas estradas, sem ter a menor capacitação operacionalizar um veículo daquele? A gente tem que começar a pensar grande, já que o Brasil quer estar no primeiro mundo, é a 6ª economia ocidental do mundo capitalista, e cadê? A gente come tudo, a gente compra tudo, a gente tem tudo do Nordeste do Brasil, levamos os nossos produtos, as nossas mercadorias, vender é fácil na internet, mas e para entregar? A gente tem que pensar nesse cidadão, temos que pensar no controle também para o Estado saber que aquele não é só a carga que vai chegar, mas aquela vida que é um pai de família, que é um brasileiro importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa história, venha e vai com saúde e com tranquilidade. Esse problema acontecia muito no final dos anos 70, início dos anos 80, onde a própria autoescola falava: olha, já que o senhor vai tirar a habilitação, tira C, que pode dirigir caminhão, é profissional, não sei. Ai, que legal. Então a pessoa tirava a habilitação para operar um caminhão. Não tinha nenhum no Fusquinha, né? No Fusquinha. Hoje não. Hoje, se você vai tirar a habilitação C, você vai fazer a prova num caminhão. Se você vai tirar a habilitação D, você vai fazer a prova no micro-ônibus ou no ônibus. Olha, mas eu provo para o senhor se que for tem na lei, pessoas você que vai fazer a não prova na fizeram cadeia. isso. O problema do brasileiro é o jeitinho. Eu conheço uma O pessoa. pessoal consegue burlar sempre. Inclusive o adesivo, complementando aquele assunto anterior, é muito comum nós vermos em shopping vagas para pessoas com deficiência, onde o garotão para, vagas para gestante, onde o outro garoto para. Problema cultural. De educação, né? Com certeza. E de exemplo também. Conscientização, infelizmente, não dá para resolver a curto prazo. Isso demanda médio e longo prazo. Com o advento do novo Uma educação coerente para isso. Com o advento do novo Código de Trânsito Brasileiro, em 1998, lá já dizia que seria obrigatório o uso de educação no trânsito em todos os níveis escolares.
Só que até hoje não foi baixada nenhuma portaria do MEC e por isso ainda não existe. Uma escola ou outra isoladamente, por opção própria, aqui atende a essa necessidade. Falta profissional também para educar em relação a isso. Profissional até tem, só que para a escola vai ter que pagar um professor a mais. Tem que pagar, aí é complicado. Agora, eu queria perguntar uma coisa. A gente acompanha desde do nosso vigilante rodoviário, né, um sucesso no coração e na memória, na gaveta da memória de todo brasileiro, mas a gente percebe depois veio carga pesada e não veio mais nada, né, que traga a cultura das estradas, dos rincões do norte e do nordeste do Brasil e de coisas que acontecem dinamicamente em todo o território nacional e nas nossas divisas, que são graves até os problemas que passam esses profissionais. Na mídia não tem mais novelas, seriados. O que o senhor acredita que tenha ocorrido? Outro dia eu comprei um DVD do Carga Pesada. Episódios bacanas, gostosos de assistir. Né? Falta um pouco dessa cultura de voltar a ter esse sentimento, né, da integração do Brasil via cultura televisiva, cinematográfica, trazendo esse problema para a gente discutir. Né? No caso do vigilante rodoviário, os carros que eram utilizados eram 5 automóveis, 5 Chambord, mas não existia um patrocínio da montadora para o filme. Simplesmente eles cediam o carro e o filme acabava fazendo uma propaganda gratuita. Não tinha um marketing. Não existia um marketing. O pessoal fazia as coisas pelo coração, fazia pelo prazer. O Carga Pesada já foi diferente. A primeira série começou com um caminhão, uma carreta da Scania, depois passou por um caminhão Dodge, aí saiu do ar durante um bom período e quando retornou, já retornou com patrocínio da Volkswagen. O problema então é de patrocínio. Tem mais duas perguntas aqui do FLA 273. Uma pergunta é o seguinte: feriadão com chuva, qual a dica para pegar a estrada com segurança? E a outra pergunta que ele faz também, aproveitando o embalo: não pegar a estrada, Fabiano. Quem causa mais acidentes? A chuva, o motorista imprudente ou a má conservação das estradas? Eu digo que em 99,99% dos casos, o problema é a falha humana. Por quê? Se estiver chovendo, a pista fica escorregadia. Isso é óbvio. A gente vai andar no limite que a rodovia permite ou nós vamos andar numa velocidade compatível com aquela situação daquele momento? Se na pista seca eu posso andar 100, como é que na molhada eu também vou andar 100? Tem que ter uma questão de bom senso. Todo mundo tem o Ayrton Senna dentro de si, né? Outra coisa, o veículo, por que ele fica em mau estado de conservação, em mau funcionamento? Porque o homem que está operando essa máquina não faz a manutenção adequada, seja por desconhecimento, seja por economia, seja lá qual for o motivo. Mas os acidentes acontecem, via de regra, por uma falha humana, seja do motorista, seja porque ele não fez a manutenção em seu veículo, seja porque algum carro saiu com erro de projeto e a montadora nunca corrigiu, e assim por diante. Ou até mesmo engenharia na construção de rodovias, onde nós temos às vezes curvas com inclinação errada, como temos hoje na Carvalho Pinto, uma curva já perto de Taubaté, onde a inclinação da curva, a tangente te joga junto com a centrífuga para fora. Que beleza. Negativo. Nós temos várias curvas assim, até mesmo aqui dentro da cidade de São Paulo. Uma até foi corrigida, agora aquele túnel que passava por baixo da Rebouças e desemboca no Pacaembu, a curva te joga para fora. Você vai bater na parede do túnel. Tem uma outra curva que também foi corrigida, que era do viaduto Bandeirantes, que você entrava no Ari Torres, nem caminhão conseguia, por mais devagar que fosse, ele não conseguia passar, ele tombava. O Rodoanel parece que tem um problema assim também. O entrada do Rodoanel também tem vários um monte de curva assim. Aliás, parece que alguns engenheiros nossos não cursaram faculdade de engenharia, ou então eles fizeram por correspondência, porque é um absurdo aquilo ali. Não dá para entender. Agora, para perguntar uma coisa, doutor, às vezes a gente vê muitos caminhões entrando naquele espaço, balança obrigatória e tal, e vê vários acidentes, né? Com motivo excesso de carga. Recentemente tivemos um grave acidente que houve até vítimas fatais, né? Como é que a gente pode mudar isso? Porque se o caminhão estava com excesso de peso, ele passou pela balança, como é que ele foi ter um acidente a alguns quilômetros de distância?
É complicado, tem que ver se esse excesso de peso não foi colocado no veículo entre as balanças, ou de repente na sorte ele passou direto, não foi fiscalizado, porque muitas vezes a balança não está funcionando, não está operando. Existe o suborno também. Que beleza. Na realidade existem poucas balanças no Brasil funcionando. A maior parte delas é só decorativa. E a fiscalização é feita por amostragem. O que acontece hoje em dia é que o frete é muito barato. Para se aumentar o ganho, o pessoal aumenta o volume de carga, ultrapassa o limite de peso, o sistema de frenagem dos caminhões fica incompatível e aí sim, por deficiência de freios, vai acrescentar também mais um índice para acidentes rodoviários. Ou urbanos também. Voltando um pouquinho aqui mais à nossa parte da área de saúde aqui. O senhor tem alguma estimativa do número de acidentes que foram provocados por problemas de saúde dentro dos caminhoneiros? Foram feitas algumas iniciativas nisso, né? Eu acho que a Shell fez uma iniciativa assim. Se eu não me engano, a Petrobras deu continuidade a isso e o Ministério dos Transportes estava projetando alguma coisa parecida. Mas eu não sei como é que deu, que fim deu isso. Eu sei que acabou, né? Não tem mais, mas... Morreram todos. A estatística no nosso país é uma coisa muito falha, porque existem muitas subnotificações. Houve época em que, na Dersa, quando operava, na época, a rodovia dos trabalhadores, não existia óbito na pista. Pegava-se o morto, colocava-se dentro da ambulância e levava para o hospital. Então o óbito era constatado no hospital, não era na pista. Então, tem vários lugares, né? Isso foi decorrente de um atropelamento de um estudante de medicina, no momento que um colega nosso estava fazendo um trabalho, levando alunos para campo, e para minimizar esse risco, resolveram agir dessa forma. Então era a única rodovia do mundo onde ninguém morria. Uma beleza, é um milagre, né? Fatal. O senhor atendeu no seu consultório uma maioria de caminhoneiros? Sim, cerca de 62% eram caminhoneiros. O restante era polícia rodoviária, funcionários do posto, população ao redor, motoristas de carros de passeio. E atendia tudo, doutor? Atendia tudo, mas o Clínica atendimento ele era apenas de terça e quinta, no horário noturno, que era o horário onde a maioria dos caminhoneiros paravam para dormir. Como o posto onde eu montei o consultório tinha um grande pátio, o volume de caminhões parados à noite era maior. Então eu tive que otimizar o horário de atendimento à noite em função de ter um público maior para ser atendido. E hoje a gente vê a mulher ocupando espaço na sociedade, né? Tá aqui uma mulher para nos representar também. Como é que fica a questão da mulher? Tem muita mulher dirigindo caminhão no Brasil hoje ou não? Olha, na época que eu tinha o consultório na rodovia, eu tive apenas atendimento de uma mulher. Já no segundo trabalho, em 2003, nós não encontramos nenhuma, mas é sabido que existem muitas e dirigem muito bem. Elas são mais prudentes, né? Sim, elas têm até que conquistar, mostrar para os homens que elas também são tão boas quanto eles, porque no início existe uma certa segregação. Acontece muito no ônibus também. Nesses 18 anos que o senhor teve de trabalho nas estradas, quais eram os problemas mais frequentes? Bem, com os caminhoneiros, sem dúvida alguma, o uso de arrebites por causa da sobrecarga de trabalho. Alcoolismo e de doenças propriamente ditas, a hipertensão arterial, disparado. Colesterol alto? Isso a gente não tinha como mensurar naquele momento, mas pelo tipo de alimentação que essa população tem, geralmente está fora dos limites. Também leva? Muito pouco. Mais problemas de coluna por causa do número de horas de permanência sentado. Bancos, muitas vezes, um absurdo que eu cheguei a ver, o motorista estava dirigindo um caminhão mais antigo, ele tirou as duas poltronas e colocou um sofá-cama para poder dormir na boleia, na cabine do caminhão quando parava. Vocês imaginem a ergonomia de um sofá-cama para se dirigir, não é totalmente incompatível. Você tem, falando nisso, alguma dica de alongamento, de alguma coisa assim, para quem vai pegar muito estrada, que é bom preparar um pouco o corpo antes, né? O ideal é que a cada 2 horas e 15 de direção veicular se faça uma pausa.
porque o nível de atenção a partir daí vai reduzir, vai cair. Nesse momento é a hora de ir no banheiro, lavar o rosto, fazer um alongamento, tomar um cafezinho. E outra vez, a gente também teve problemas nesse sentido de que muitas empresas queriam operar linhas direto sem parada. As famosas non-stop. Agora vocês imaginem um motorista que chega numa rodoviária, saiu da garagem, chegou na rodoviária, fez o embarque, sai com o ônibus, vai, por exemplo, de São Paulo ao Rio, direto, para fazer o desembarque e chegar na garagem final. Um pouquinho fora da real. Muitas empresas chegaram a ser autuadas por isso, mas ainda acontece. Nossa. Tem um comentário aqui do Flá 273 dizendo: o doutor Rodovio precisa voltar ao programa porque o tema é muito interessante. Nós temos uma foto aqui do vigilante rodoviário e o filho numa exposição de 60 anos da televisão. Não sei, eu acho que os senhores conseguem ver, eu acho que não, porque bate aí do brilho. É uma foto do Cássio junto com o pai. É muito legal. Eu vou pôr isso no site para vocês verificarem. É muito bacana. O senhor também, além de médico do tráfego, dá aula de medicina do tráfego e ainda psicologia do trânsito. Então conta pra gente aqui como é que psicologia você usa para não ficar xarope dentro do trânsito? Tudo ainda mais depende em São Paulo. de um bom planejamento. O ideal é fugir dos horários de pico. Tipo, se você vai para o trabalho, aquele horário que o trânsito está parado, sai um pouquinho mais cedo para ir mais tranquilo. Vá por vias alternativas. E, tipo, vá preparado para não se estressar no trânsito. No caso de feriados, como o colega tinha questionado anteriormente, eu particularmente não viajo em feriadão. Eu prefiro viajar no final de semana comum, onde eu vou fazer a viagem de uma forma mais segura, com menor tempo expendido nesse deslocamento. Porque o que acontece? Chega o feriadão, todo mundo resolve ir, geralmente no mesmo lugar. Aí você leva 6, 8 horas para chegar no litoral. Será que vale a pena? Fora o cansaço, você ainda tem os chatos que não se aguentam atrás do volante, né? Tem gente que chega a esmurrar o volante. Eu já vi isso. E pior ainda, quando o tempo está chuvoso, como essa semana. As pistas ficam escorregadias, as pessoas não aumentam a distância do veículo e acabam favorecendo engavetamentos e assim por diante. Se os senhores lembram, Imigrantes, há pouco tempo atrás, teve aquele acidente de 50, né? Não só neblina, mas também por causa da imprudência. As pessoas não guardavam a distância regulamentar entre os automóveis. Daí o acidente foi uma E brincadeira. outra coisa que é muito comum, as pessoas não sabem o que é farol de neblina e farol de milha. Eles largam. A maioria das pessoas utilizam farol de neblina como se fosse um farol de milha. O farol de milha, ele ilumina para frente, é um longo alcance. O farol de neblina, o facho luminoso é aberto, ele ilumina as laterais, para que a pessoa possa se guiar pela sinalização horizontal, pela guia. O que acontece se você usar o farol de neblina numa situação sem neblina? Você vai ofuscar todo mundo, você vai iluminar quem está lá dentro da casa, lá afastado, e vai iluminar os carros no sentido contrário. Mas é bacana, né? Vida, né? Isso. As pessoas não leem o manual do carro. Não lê nada. É mesmo. Senhores internautas, quantos de vocês leram o manual de instrução do seu automóvel? Quem leu Vocês aqui? conseguem ler? Quem leu aqui? Alguns de vocês, li. senhores, né? Com exceção do Dr. Lamos, Você leu? eu já li o meu. Leu? Ah, leu nada. Eu já. Eu não tenho Lembra? carro, então. Ele não tem Então carro. me conta o que né? você leu lá que eu... Olha, deu um calhamaço desse tamanho aqui Que do raio fácil, do né? Fit, eu tive que ler, porque mesmo? minha mãe não entregou o carro enquanto eu não lia. E- Posso fazer uma pergunta, doutor? Hoje a questão do ciclista no trânsito é um passeio, todo mundo fala para trabalhar e tudo mais. Como fazer essa convivência, já que o camarada que está com aquela arma na mão é super estressado e a nova lei ainda tem que manter uma distância do ciclista, que também, vamos falar a verdade, aqui, outro dia eu vi um rapaz indo numa pista contramão, sem capacete de bike, né? Queria eu, na hora, pegar o celular, para eu acabar sendo multado e bater nele, né? Porque eu queria filmar o cidadão.
Como é que vai ser essa convivência, já que a tendência, até por política, a prefeitura está ampliando aí, botando a bicicleta em tudo quanto é lugar, não sei onde é que nós vamos parar. Eu vejo que as pessoas não respeitam e o próprio ciclista ainda não aprendeu, na minha opinião, a respeitar a magrela dele. O ideal é que fosse como em Copenhague, onde você tem uma faixa para ciclistas, uma faixa para motociclistas, faixa para automóveis. Aonde? Se o Brasil fosse igual aqui? Copenhague. Ah, belisca ele, acorda ele, por favor. Eu estive lá em 93. Acorda ele. Você fala isso aqui, vai todo mundo comer doce, né? Fica tudo ciclista gordo. Agora aqui, nós precisamos de mais ciclovias e, por exemplo, na Avenida Paulista é muito difícil a bicicleta dividir com ônibus. Não tem como. Né? Até porque muitas ruas ali você tem que fazer conversão à direita. Aí a bicicleta não pode ficar encostada na guia, ela teria que vir entre a faixa do ônibus e a faixa do automóvel. É muito complicado. E não dá nem para andar na calçada, como já vi e várias nós temos vezes. um problema de educação, tanto do motorista do automóvel quanto do ônibus, que é o mesmo, né? For, e do ciclista. E que muitas vezes é o mesmo. É o mesmo. Tem um filme do Pateta, da década de 50, que até hoje foi o melhor material que eu já vi didático em termos de direção veicular. A personalidade do Pateta, quando ele é um walker, um pedestre comum, e quando ele passa atrás do volante. O comportamento dele muda. É por aí. Nós já exibimos essa película aqui já. Aliás, uma coisa que eu acho absurda, né, e super mal feita, essa campanha do uso da faixa, na minha opinião. Porque tem cidadão que não percebe que, para ele, transeunte, também existem regras. Né? Muitas vezes o sinal está fechado para quem vai atravessar, e porque ele acha que é o direito de preferência dele, ele sai andando, não importa o trânsito, a movimentação dos veículos. Né? Provoca acidente. Provoca acidente é um problema. Você tem que brecar de repente porque o cidadão resolveu. Hoje eu quase bati o carro com uma senhora. E eu buzinei, mostrei para ela o semáforo e ela fez assim, tipo dizendo, eu tenho a preferência, né? Então precisa desligar o semáforo pro pedestre. Meu, tem que respeitar o sinalzinho para você e óbvio que quando dá a condição, o motorista, óbvio, sem estado de loucura, dá preferência. Mas não é porque ele é pedestre que ele vai sair atravessando que nem um maluco. Não é isso não, estou errado. Com certeza. O senhor também é fundador do Chrysler Club, e aí tenho duas perguntas para o senhor. Você tem algum carro antigo da marca Chrysler, além daquele Polara? Tenho 4 no total. 4? 4 Polares. 4 Polaras? Isso. Pô, O Maverick era da Chrysler? Não, Ford. Ford. Tô bem manjo bem de carro. E E com esses trabalhos que todos que você já fez, e alguns eu não vou conseguir citar porque está acabando o programa, como é que você consegue ainda ter tempo para atuar no clube? O clube, na realidade, é uma paixão, uma válvula de escape, é um lazer. Nós temos reuniões quinzenais e fazemos um evento de grande porte anual, que é o Mopar National. Esse ano será o 9º, no último final de semana de setembro. Até lá a gente pode divulgar. Com certeza, a gente vai divulgar sim. E não só no programa, mas também no nosso site. Vai ser um prazer. Só mais um. Você... Lambros. Sei. Com relação a esse pessoal que anda com o carro parecendo uma caixa acústica ambulante, um som absurdamente alto, em relação à segurança do trânsito, qual é a sua posição? Eu acho que deveria ter um limite a ser respeitado. Com certeza. Isso não se enquadraria na mesma lei do celular? Porque você está tirando totalmente a atenção, você não consegue ouvir os dispositivos de emergência do outro carro, quer dizer, a buzina, porque o seu som está no máximo. E me permitam um comentário, não sei porquê, as pessoas que têm o hábito de andar com um som muito alto têm um paladar auditivo lamentável. Tem um pequeno comentário. Mas aí não se Nunca enquadraria na mesma lei do vi um cara celular? ouvindo um Queen, né? O que me assusta é que Um tem Bud Bacharach pessoas- alto, nunca vi. Tem pessoas que gastam uma fábula para equipar o som do veículo, 20, 30, até mais. Tem campeonato, reais. inclusive, né? E detalhe, olhe para os pneus. Muitas vezes Aliás, careca. até complementando, hoje me parece que um juiz determinou uma punição para um rapaz que estava usando som alto, um morador da casa dele, que ele parou o carro alto, ele foi condenado hoje, o juiz deu uma condenação de 2 salários mínimos para a pessoa que entrou com o processo, e 2 cestas básicas para quem entrou com o processo, né, reclamando do som daquele rapaz, daquele veículo,
e 2 salários mínimos para uma entidade da cidade, ele foi no interior de São Paulo, para uma entidade em benefício da surdez, contra a surdez e tal. Foi o primeiro processo desse segmento. Comigo. Última pergunta, não vou dar mais vez para vocês, tá? O senhor atua ainda como médico da Toyota, é isso? Perfeito. Me explica melhor, e ainda ministra aulas também? Eu sou médico da Toyota do Brasil, na planta de São Bernardo do Campo. Eu ministro aulas de medicina como professor convidado no curso de pós-graduação em medicina de tráfego na USP e como professor convidado do curso de psicologia de trânsito na Unixul. Mas as aulas são esporádicas, não são toda hora, infelizmente. Parabéns, doutor. Muito obrigado por ter vindo. A gente agradece muito a sua presença. Infelizmente, terminou. Desculpe para vocês também, mas Que beleza. nós não temos tanto tempo assim. Eu adoraria ter 2 horas ou mais, quem sabe. Mas a gente ainda chega lá. Eu agradeço a sua presença e acredito que para todos os internautas deve ter sido enriquecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tinha colocado no contato, se puderem colocar no ar. A produção consegue? Vai aparecer pelo blog, inclusive. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Mas diz pra gente o site e o telefone ou os dados de contato que a gente pode fazer, que ele vai colocar agora no... O ideal seria o e-mail, Sim, o meu nome completo, lambroscarções@yahoo.com. Uma molezinha, pessoal decorando. É Lambros. O Caxones é Katsones. Se não botar, vai voltar. Yahoo. E é Yahoo, galera. Dr. Lambros conhece muito. Infelizmente, só uma entrevista não vai dar. Nós vamos trazer ele de volta. Só vai ter a paciência, vai ter que aturar mais a gente um pouquinho. Será um prazer. Deu aí, Glaucio? Beleza. Galera, boa noite para vocês. Um bom final de semana. Eu agradeço muito a presença do Cássio do Chamas e o nosso incrível diretor de jornalismo, o Glaucio. E a nossa mulher aqui. E a nossa incrível Isabela. Presente e futuro. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana, Eu voto a nela. Ana Beatriz, desculpa, foi um lapso. Tenham aí uma boa noite, um bom final de semana. Tchau, gente. Votar é você.